Você provavelmente não faz ideia, mas pode estar assassinando sua própria próstata todos os dias com as suas próprias mãos, ou melhor, com o seu próprio garfo. E o pior, silenciosamente, sem dor, sem aviso, sem chance de defesa. Um crime diário que, mais cedo ou mais tarde, cobrará um preço altíssimo, a sua saúde, a sua virilidade e, para muitos, até a própria vida. O alerta não vem de qualquer pessoa. Vem de um urologista renomado, com mais de 25 anos de experiência clínica, responsável por tratar milhares de pacientes com problemas prostáticos. E a denúncia é clara. Existem 5 alimentos presentes no seu dia a dia que estão destruindo sua próstata por dentro, sem que você perceba. Se você é homem, principalmente acima dos 40 anos, este vídeo é um grito de socorro. Ignorá-lo pode significar uma sentença de dor, impotência, incontinência urinária, cirurgias, remédios para o resto da vida, ou até um câncer agressivo que chega sem dó e transforma sua existência em um pesadelo. Mas se você assistir até o fim, poderá fazer parte do seleto grupo de homens que descobriu a verdade antes que fosse tarde demais e ainda teve tempo de agir. Você sabia que o inimigo está no seu prato? A maioria das pessoas acredita que cuidar da próstata se resume a fazer exames anuais. Lê do engano. A guerra contra os problemas prostáticos é diária. Começa no café da manhã e termina no jantar. E a sua principal arma, ou inimigo, é a comida. A próstata é uma glândula extremamente sensível a desequilíbrios hormonais e inflamações silenciosas causadas por certos alimentos. O consumo frequente de substâncias específicas pode alterar profundamente o ambiente do seu corpo, favorecendo o crescimento anormal da próstata, a infertilidade e, no pior cenário, o câncer de próstata. Por isso, você precisa saber agora, antes que seja tarde, quais são os 5 alimentos que você precisa parar de consumir antes que sua próstata implore por socorro. Então, sem muita enrolação, vamos a eles. O primeiro alimento: carnes processadas, o verdadeiro veneno embutido. Salsicha, presunto, mortadela, bacon, linguiça, nuggets. Soa familiar? Esses alimentos parecem inofensivos, saborosos, rápidos de preparar, mas por trás do sabor há um verdadeiro coquetel cancerígeno. Estudos recentes publicados na World Journal of Urology associam o consumo regular de carnes processadas a um risco até 52% maior de desenvolver câncer de próstata. Isso mesmo, 52%, um número assustador. Esses produtos estão carregados de nitritos e nitratos, conservantes químicos que, ao serem metabolizados no organismo, se transformam em compostos altamente cancerígenos. Além disso, são ricos em gordura saturada e sódio, que aumentam a inflamação sistêmica e favorecem alterações hormonais perigosas. O mais alarmante? Muitos homens consomem esses alimentos diariamente, acreditando estarem apenas comendo algo rápido, sem saber que estão alimentando silenciosamente um tumor. O segundo alimento: laticínios gordurosos, o leite que fermenta a doença. Você pode ter crescido acreditando que leite é saudável, que queijo é fonte de cálcio, que iogurte é um probiótico natural. Mas a verdade é que os laticínios, principalmente os integrais e industrializados, são grandes vilões da saúde prostática. O consumo excessivo de leite integral, queijos amarelos e derivados ricos em gordura animal tem sido associado ao aumento da produção de IGF-1, um hormônio que estimula o crescimento celular, inclusive de células tumorais. Além disso, esses alimentos são inflamatórios, geram acúmulo de estrogênio no organismo e favorecem o desequilíbrio hormonal. Um estudo da Harvard Medical School acompanhou 21 mil homens e revelou que aqueles que consumiam maiores quantidades de laticínios tinham um risco consideravelmente maior de desenvolver câncer de próstata agressivo.
O risco está no prato do café da manhã, no lanche da tarde, no molho do macarrão, e a maioria nem desconfia. O terceiro alimento: refrigerantes e sucos industrializados, a verdadeira bomba de açúcar invisível. O açúcar refinado é um dos maiores causadores de inflamações crônicas do corpo. E nada entrega açúcar ao sangue de forma mais rápida e agressiva do que refrigerantes e sucos industrializados. Esses líquidos são verdadeiras bombas glicêmicas que provocam picos de insulina, favorecendo o crescimento descontrolado de células e inflamando o corpo inteiro, inclusive a próstata. Mas não para por aí. Muitos desses produtos contêm xarope de milho com alto teor de frutose, corantes artificiais e conservantes que juntos causam um colapso silencioso no metabolismo masculino. Pesquisas mostram que homens com dietas ricas em bebidas adoçadas apresentam maior incidência de sintomas urinários, dores pélvicas e aumento prostático precoce. Pior, o consumo contínuo dessas bebidas está associado a uma maior resistência ao tratamento convencional de câncer de próstata. Já o quarto alimento são os óleos vegetais refinados, o fogo que queima por dentro. Você usa óleo de soja, de milho ou de girassol para cozinhar. Acredita que são mais saudáveis porque são vegetais? Pois saiba que esses óleos passam por processos químicos de refino, branqueamento e desodorização, que os tornam altamente instáveis ao calor e extremamente inflamatórios. Quando aquecidos, liberam radicais livres que danificam células saudáveis da próstata e favorecem mutações genéticas perigosas. Além disso, esses óleos são ricos em ômega 6, um ácido graxo que, em excesso, provoca inflamação silenciosa, sobrecarrega o sistema imunológico e contribui para o ambiente ideal para o crescimento de tumores. Muitos homens acreditam estar cozinhando de forma leve, sem saber que estão envenenando seus próprios corpos dia após dia. Substituir esses óleos por azeite extra virgem ou óleo de coco natural é uma atitude de urgência. O quinto alimento, a cerveja, o brinde da morte lenta. Essa é talvez a parte mais difícil para muitos homens. A cerveja, símbolo de confraternização e prazer, é também um dos piores inimigos da próstata masculina. E isso não é exagero. O álcool, quando consumido com frequência, altera profundamente o metabolismo hormonal masculino, reduz os níveis de testosterona livre, favorece o acúmulo de estrogênio e aumenta drasticamente o risco de hiperplasia prostática e câncer. Além disso, a cerveja é fermentada com lúpulo, uma planta rica em fitoestrógenos, substâncias semelhantes ao estrogênio feminino. Ou seja, ao beber cerveja com frequência, o homem está, inconscientemente, feminilizando o próprio corpo, reduzindo sua potência sexual, acumulando gordura abdominal e sobrecarregando a próstata. E quanto mais velha a cerveja, pior. O acúmulo de toxinas e impurezas eleva ainda mais o risco. Os efeitos podem demorar anos para aparecer, mas quando aparecem, é devastador. Daí você se pergunta, por que tudo isso não está sendo divulgado? Essa é a pergunta que todo homem deveria fazer. Por que a maioria dos profissionais de saúde não fala sobre esses alimentos com clareza? A resposta é incômoda, mas real. Existe um silêncio conveniente. A indústria alimentícia movimenta trilhões de dólares por ano. Há interesses comerciais gigantescos em manter o consumo desses alimentos. E quanto mais doente você fica, mais remédios você compra, mais consultas você faz, mais exames você paga. É um ciclo perverso. Você adoece em silêncio, buscando alívio em medicamentos que apenas controlam os sintomas, enquanto a causa continua lá, no seu prato. Mas agora você sabe. Você tem a informação, e com ela vem o poder de decisão.
Ignorar esse alerta é uma escolha, e uma escolha que pode custar caro. E acredite, o tempo está contra você. A próstata é uma bomba relógio para milhões de homens. E o tempo não para. Cada dia que você consome esses alimentos, seu risco aumenta. Seu corpo envia sinais: dificuldade para urinar, jato fraco, vontade constante de ir ao banheiro, dor na região pélvica, queda no desejo sexual. Esses são os primeiros sussurros do problema. E se você ignorar, o próximo passo pode ser muito mais grave. Uma biópsia, um diagnóstico sombrio, uma cirurgia, uma vida inteira de medicamentos e limitações. Por isso, não espere sentir dor. Não espere receber uma notícia trágica de um médico. Você pode agir agora. Você pode proteger sua saúde prostática, eliminando os verdadeiros vilões da sua alimentação. Pode substituir o que mata por aquilo que cura. Pode viver com mais energia, potência e longevidade. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos homens têm coragem de encarar a verdade e menos ainda têm coragem de mudar. Mas você não é a maioria. Você teve acesso a uma informação que muitos jamais terão. Você está entre os 5% que descobriram a raiz do problema antes de ser tarde demais. Agora, a decisão é sua. Você vai continuar alimentando o inimigo ou vai virar o jogo e proteger sua próstata antes que ela grite por socorro? Não é exagero, não é teoria da conspiração, é a realidade brutal que ninguém te contou, mas que agora você sabe. Cuide da sua próstata. Ela está pedindo socorro. Lembre-se, a mudança começa no próximo prato que você montar. Faça dele o início de uma nova história. Uma história de saúde, virilidade e longevidade. Antes que seja tarde. Se essa informação foi útil para você, imagine quantos homens ainda estão no escuro, colocando a própria saúde em risco todos os dias, sem saber. Por isso eu te peço, não guarde essas informações só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e grupos de WhatsApp, pois as informações que eu acabei de trazer para você podem ser exatamente as que vão salvar a saúde ou até mesmo a vida de alguém que você ama. Vamos espalhar essa mensagem antes que seja tarde demais. Sua atitude pode fazer toda a diferença. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo para receber mais conteúdos impactantes, reveladores e 100% focados na saúde do homem maduro. Aqui a verdade é dita sem enrolação, sempre com base em fatos, ciência e experiência médica. E se você quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de assistir esse importante vídeo que está aparecendo agora aqui na tela.